Você já terminaram o exercício? Calma, professor. Vai devagar. Pô, essa matéria é osso. Olá. Hoje, 15 de outubro de 2023, em primeiro lugar, eu quero deixar aí os parabéns para os meus colegas professores e professoras. Essa brava gente que tem por missão espalhar o conhecimento, disseminar o conhecimento, né? E formar profissionais para tocar o país. Essa é a nossa missão. E lembrando um pouco dos meus tempos de professor de história, que sim, foi que eu comecei, né? De onde surgiu aí essa história do Dia dos Professores, dia 15 de outubro? Bom, quem deu essa ideia foi Salomão Becker. Em 1947, ele lecionava no Caetaninho, aqui em São Paulo, ali na Rua Augusta, não é o Caetano de Campos, é uma escola que existia ali na Rua Augusta, denominada Caetaninho, porque o Caetanão mesmo era da Praça da República, né? E ele decidiu fazer aí, juntar os colegas e falar o seguinte: olha, vamos dar uma parada num dia do ano para a gente dar uma refrescada, comemorar o nosso trabalho. E esse dia escolhido, adivinha qual que foi? Dia 15 de outubro de 1947. Os professores do Caetaninho se reuniram e trouxeram salgadinho, bolo, um monte de coisa, fizeram um convescote ali e comemoraram o Dia do Professor. Só que essa história se espalhou. O Becker não era daqui de São Paulo, ele era de Piracicaba e estava lecionando aqui em São Paulo, né? Fez a vida dele aqui. E essa história se espalhou, foi pelo interior, pelo estado inteiro, até que em 14 de outubro de 1963, o governo federal baixou o decreto-lei número 52.682, que instituiu o dia 15 de outubro como dia do professor, porque todos os professores já estavam comemorando essa data, uma paradinha para comemorar, relaxar e saudar a nossa nobre profissão, tá? Legal. Mas eu venho de uma época onde o professor era extremamente respeitado. Eu sempre gosto de contar uma história, e essa história é uma homenagem também à Dona Filinha. Para mim foi a melhor professora que eu tive na minha vida. Ali no Marina Sintra, na Consolação, aqui em São Paulo, extremamente rigorosa. É aquela que batia nos alunos, mas não espancava não, só dava um tapinha na cabeça, que isso daí gerava um pavor danado. A gente tinha mais medo dela do que do diretor. E um dia a Dona Filinha, determinada, assim, reunião de pais, as mães respeitavam ela, sabe? Era por ordem de chamada, tal, né? Enfim, era ordem acima de qualquer coisa, tá? Aí um dia ela falou assim, olha, vai ter excursão para o museu de Ipiranga, que é o Museu Paulista, que reabriu recentemente, vá visitar, é um lugar espetacular, tá? Já era bom, agora ficou melhor ainda, né? Bom, enfim, ela marcou a excursão, toda a criançada, pô, vamos excursão. Eu lembro que eu trouxe aquela lancheira de plástico, né, aquela garrafinha com a tampa para fora, com quissuco e pão com ovo. Uma maravilha de lanche. Esse era o meu lanche, né? E aí ficamos enfileiradinhos ali no muro do Marina Sintra, na Consolação, que na época se chamava Grupo Escolar São Paulo, né, para o primário, e ficamos enfileiradinhos ali esperando a decisão da Dona Filinha. Não tinha celular na época. Então ela entrava na secretaria, ligava para a empresa de ônibus e voltava e nada. Resultado, o ônibus não veio. Ela falou, o ônibus não vem. O motorista deu cano, não vem. Mas mesmo assim nós vamos para o museu. Bom, duas colegas do lado, duas coleguinhas de classe, a Ariadne e a Cibele, começaram a chorar porque acharam que ia para o museu a pé. Não. Essa mulher atravessou a Avenida Consolação. Nós fomos para o cemitério da Consolação. Ela contou a história do cemitério, da arquitetura, do arquiteto, os arquitetos que
construíram os túmulos das famílias que estavam enterradas, de todos os personagens. Cara, foi a melhor aula de campo que eu tive na minha vida. Então essa era uma professora. Esse era o ensino da época, o ensino de respeito, e era escola pública, onde a escola particular era somente acessória, tá? Mas o tempo veio passando, tal, e hoje o ensino tá esse absurdo que tá. Aqui nessa sala onde eu tô, tem mais o meu escritório, tem mais outras salas aqui, e tinha uma professora aqui que dava aula particular, dava aula de reforço para crianças da escola pública que tem aqui do lado. Ela desistiu. Ela falou, olha, eu vou parar com isso. E para criança pequena, hein? Ela falou, eu vou parar porque está acabando com a minha saúde. É gritaria, corre-corre o dia inteiro. Ou seja, se você parar e sentar e conversar com professores da rede pública, a coisa tá brava. É assédio moral, até assédio sexual de alunos aqui na escola, que se uma professora foi assediada, tentaram agarrar ela, um professor foi espancado. Tem aqui perto, na Vila Sônia, a estação recebeu, em homenagem, né, mudou o nome da estação para Elizabeth Tenreiro, que foi a professora que foi esfaqueada na sala de aula. Isso era impensável na minha época. É a situação que os professores vivem hoje. Um sindicato preocupado só com direitos e abrindo a escola para marginais. Hoje um professor tem que receber menores da FEBEM, tem que receber todo tipo de... O professor não tem mais autoridade. Quando fizeram aquela imbecilidade de queimar a estátua lá em Santo Amaro, do Borba Gato, ainda queimaram a estátua do Bandeirante errado, porque ele não trabalhava com escravos, ele só trabalhava com pedras, tá? Mas os idiotas que fizeram isso não sabiam. E uma professora, colega minha, ela veio falar para mim que um aluno colocou o dedo no nariz dela e falou, você não pode falar sobre Bandeirante na época, aqueles racistas assassinos. Quer dizer, o professor é proibido de falar sobre um tema da história? É a situação que nós vivemos hoje, tá? Então eu tenho que comemorar ou tenho que lamentar? Tentaram instituir, olha melhor, instituíram, né? Olha só, os tipos que andam aqui por fora. Tentaram colocar escolas, ou colocaram escolas militares. Muita gente acha que é para dar tiro em cidade. Não. É disciplina nas escolas. Você quer saber o que é uma escola militar? Vá lá. Não fica falando o que você ouve falar. Vá nessas escolas. Essas escolas são bem avaliadas por alunos, por professores, por funcionários, por pais de alunos, tá? Todos avaliam bem, é uma concorrência danada para colocar criança lá. Por quê? Porque tem ordem. Nessas escolas, não tem como a escola aqui de cima, traficantes vendendo droga dentro da escola ou na porta da escola. Não tem garotos ou garotas de instituições aí de correção, FEBEM, vou falar FEBEM, lá no meio. Não tem. Eles usam uniforme, eles cantam o hino nacional, eles fazem fila, como eu fazia na minha época. Tá? Então é só isso uma escola militar, onde tem disciplina, onde o professor pode entregar sua matéria com segurança. O governo quis colocar aí também material digital, porque a quantidade de livros que vem para essas crianças, e isso não sou eu que estou falando, são pais de alunos, tá? Que não dá nem para a criança carregar, não precisa disso, tá? Eu faço, apesar de ter dado aula, dar aula, eu ainda faço outra faculdade, eu estudo curso técnico, tudo digital. Ou seja, o avanço é proibido. Então o que nós temos que comemorar? Voltando para Salomão Becker, uma frase que ele cunhou, uma frase que ele criou e que ficou muito famosa entre os professores, que professor é profissão, educador é missão. E é isso que nós somos, educadores, num tempo onde a educação é combatida, onde o conhecimento não é reconhecido, onde influencers, um Felipe Neto da vida, fala que o teorema de Pitágoras não serve para nada e o cara tem milhões de seguidores.
onde o MC Pipoquinha, ou se diz a piranha do funk, ela vale mais que um professor? Fala para a criança lá, olha, fala para sua professora que o que ele ganha num mês eu ganho um dia de show. Esses são valorizados? Então eu tenho que comemorar essa data? Acho difícil. Mesmo assim, parabéns a todos os meus amigos que lutam bravamente para cumprir a missão de educador, porque nós somos professores. Um grande abraço a todos.